Bom, amados, o nosso tema de hoje vai ser sobre a igreja no passado. Vamos colocar aqui algumas situações, né? Para que você possa também tirar suas conclusões, porque, como sempre eu afirmo, né? Eu não sou o dono da verdade, mas o trabalho de pesquisa que eu faço durante esses 10 anos, né? É, procurando fazer um estudo mais aprofundado, e a gente vai chegando a certas colocações sobre os ensinamentos da palavra por meios de lideranças religiosas, né? E que deixam algumas lacunas em abertas, né? Então, no início, a igreja era um grupo de homens centrados, entendeu? No Salvador, entendeu, amado? No Salvador. Então, a igreja chegou à Grécia e tornou-se uma filosofia. Depois chegou a Roma, tornou-se uma instituição. Em seguida, a Europa tornou-se uma cultura. E finalmente chegou a América e se tornou-se um negócio. A igreja do passado é uma ou meia. Na igreja do passado funcionava dessa forma: uma ou meia hora de joelho antes do culto, batismo com o Espírito Santo em quase todos os cultos. Levava lenço porque sabia que iria chorar na presença de Deus. Quase não falava em dinheiro. Distribuía folhetos em todos os lugares. Bem, amado, a distribuição de folhetos em todos os lugares já tem algumas coisas aí sobre o mundo grego, né? Essa tática começou lá no mundo grego, né? Porque o panfleto é uma propaganda. O panfleto foi que alavancou esse império religioso no mundo inteiro, né? Foi uma tática usada pelos pregadores da época também, entendeu? Que começou isso lá na Grécia Antiga. O culto que não acontecia a decisão, o pastor ia orar nas madrugadas a Deus, né? Como eu digo, eu sempre falo, né? Em Mateus 6,6, entra no teu quarto, né, amado? A pregação, não ameis o mundo, santidade, renúncia, a volta do Salvador, etc. O culto de oração e da palavra eram os mais cheios. Todos os crentes postavam a Bíblia. Apesar de que, amado, que no tempo do ministério do nosso Salvador, Messias, ele nunca mencionou o livro Bíblia, mas sim as Escrituras. Entendeu, amado? A Bíblia começou a surgir com a Igreja Católica, tá? Ninguém cobrava para cantar e pregar nas igrejas. Não existia show evangélico. Os pastores faziam obra em temor a Deus. Não existiam jogos de luzes e fumaça nos cultos. Não exibia teatro, carnaval de Jesus, funk, pagode, rock, axé e outras coisas mais. Existiam seriedade, renúncia, amor, etc. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 12 e 14. Então, amados, nós temos aqui uma visão, né? Uma visão mais ampla em relação a esse assunto. Quem lê a Bíblia vive menos enganado, menos reprimido e menos inseguro. Então, amados, as lideranças do sistema religioso é baseado na autocracia, né? Na autocracia é muito usado pelas autoridades eclesiásticas do sistema religioso. O líder que determina as ideias do que será executado pelo grupo. Usa as escrituras em seu favor, mas não pratica de acordo com as escrituras.
Ser autocrático vai tratar você com rigor e você não pode opinar em nada, apenas só concordar, que é o caso dos líderes religiosos, que usam a arte de falar bem, a dialética, a homilética, a retórica, condicionando você somente a ouvir. E diz apenas que o povo quer ouvir e nunca que Deus quer que ouçam, infelizmente. Ou seja, não aceita opiniões. Você não pode falar, questionar nada. Então você vai ficar ali condicionado mentalmente, né? Então, o que aconteceu também? A criação de títulos eclesiásticos, que foram acrescentados por eles, que na Bíblia, que a Bíblia não respalda. Veja a Bíblia Pentecostal de Estudo, página 1729 a 1731. As igrejas católicas e evangélicas caíram em grave erro ao criarem hierarquia dentro dos sistemas religiosos. Certo, amado? A vaidade do ser humano é um campo fértil para a idolatria, contenda e escândalos abomináveis. Vejam só, tomaram para si títulos, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, etc. Os romanos já vinham há muitos anos com papas, cônegos, etc. Uma réplica do sistema militar. É uma guerra de foice em cada grupo. Um verdadeiro vale-tudo que deixa as ovelhas de cabelo em pé. Os protestantes não deixaram por menos elevar as suas esposas à altura de bispas. Então, amado, você vê logo que aí foge totalmente dos ensinamentos do Salvador, né? Não é isso? Foge. O homem de Deus, na realidade, amados, não tem nada a dizer sem a Bíblia. Não deve exibir suas opiniões pessoais. Veja, 2 Pedro 1, 20 e 21. Tampouco deve expor filosofias mundanas, como a mitologia grega. O pregador deve ser limitado somente a pregar a palavra. Os líderes religiosos usam títulos eclesiásticos e se prevalecem de capítulos e versículos isolados por eles para te levar aos ensinamentos falsos, tomando total controle da situação, usando diversas técnicas psicológicas para desvirtuar o seu entendimento. O bom pregador não pode praticar esse tipo de pregação, usando passeios temáticos, percorrendo a Bíblia toda para te contar uma história. Certo, amado? Passando para você só o que é de interesse do sistema religioso. É muito comum, amado, você ver isso. Quando eu frequentava as denominações, você vai ver muito isso. É muito repetitivo. E ficam muitas coisas fora do conhecimento dos fiéis. Então, amados, jamais poderemos ficar submissos a homens completamente mortos debaixo do pecado original, igual a mim e a você. Leia 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. O sistema religioso, ele contempla as práticas pagãs da Grécia Antiga. Agora, se nós criarmos um método de estudo, se nós formarmos um grupo de ensinadores, ou seja, os teólogos para ensinar a teologia hermenêutica, e a exegese e a homilética, né? Pronto, nós vamos conseguir agora fazer com que eles procurem o texto que nós lemos na Bíblia, através de capítulos e versículos. Certo, amados? Então agora vamos dividir a Bíblia todinha, picar a Bíblia todinha e vamos dar para eles, para esse povo, apenas as partes que nos interessam, que eles conheçam da Escritura e não ela toda. Essa foi a ideia dos senhores do mundo, os Illuminati. A ideia de condicionar o sistema de leitura da Bíblia, de sistematizar a leitura da Bíblia, assim criarem os cursos de teologia, assim passaram a cobrar para ensinar os ensinadores do povo. Ou seja, cobra para poder a pessoa capacitar através desse curso a ensinar a outra pessoa e para isso formar líderes religiosos. As pessoas agora que querem ser líderes religiosos vão aprender com curso de teologia como dar alimento para as pessoas se alimentarem de acordo com as regras da hermenêutica, a exegese e a homilética,
e tantas outras palavras gregas que utilizaram para metodologia dos cursos de teologia, que tem basicamente a essência da Grécia, dos métodos de ensinamentos grego, e que não é, na verdade, ensinamento, e sim um condicionamento. E assim colocaram na Bíblia capítulos e versículos. Em que isso hoje nos atrapalha? Veremos em seguida. Então, amados, você vai ficar condicionado a seguir a liturgia do que é dado a você em qualquer denominação. Por isso a necessidade de pular capítulos e versículos. O pregador começa falando em Gênesis, vai lá para Mateus, depois pula para Apocalipse, volta para Salmos. Ele faz um passeio temático na Bíblia, na realidade. Entendeu, amado? Então, amados, dizem apenas que o povo quer ouvir. Certo, amados? E nunca que Deus quer que ouçam, infelizmente. Leia Atos 4,12. O paganismo romano, colocado dentro do cristianismo, todas as práticas pagãs anteriores e sua criação assim sendo, a população não poderia ter acesso para não ficar sabendo que, na verdade, a religião cristã não faz o que está na Escritura, de acordo com que surgiram os cursos de seminários de teologia, e surgiram também algumas modificações do livro Bíblia. Houve muitas modificações, amado. Se mudar uma palavra, como sempre fala aqui, sobre Mateus 6,6, a última parte de Mateus 6,6, recompensará, que o Pai te recompensará, né? Esse recompensará publicamente não está na Bíblia, nunca existiu esse recompensará publicamente. Entende, amado? Vou repetir novamente, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechado a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse publicamente nunca existiu. Foi acrescentado na Bíblia. Certo, amado? Então, dando continuidade ao assunto, está escrito, isso ficou dessa forma durante muito tempo, até a qual o grande erro? Muito tempo. Qual o grande erro? Primeiro, buscar encontrar na Escritura motivos para embaçar as suas práticas, não buscar usar as suas práticas embaçadas nas Escrituras, ou seja, usa as Escrituras em seu favor, mas não pratica de acordo com as Escrituras. O sermão do culto difere das práticas do Salvador, porque o Salvador não usava monólogo, como os pastores de hoje. As pessoas interagiam com ele. O Salvador não pregava regularmente para o mesmo público. Hoje se tornou, vamos dizer assim, se tornou um vício. Você chega semanas e mais semanas, é o mesmo público. E um vai trazendo o outro, então você vê que você fica num aprisco, você fica preso dentro de um aprisco na realidade, né, amado? Então, nós temos que ter cuidado sobre isso. Então, o mesmo público como os pastores de hoje, em seus tempos, mas andavam pelas ruas, indo de lugar em lugar e ensinando. Salvador não falava às pessoas somente coisas agradáveis, como hoje falam esses pastores. Diz apenas o que o povo quer ouvir e nunca que Deus quer que ouçam, infelizmente. Certo, amado? Lembre-se, o Salvador foi morto pelo sistema religioso, porque pregava ensinamentos ao contrário aos dos senhores do templo. E quem acabou com esses poderosos? Será que eles não estão aí até os dias de hoje? O documento feito pelo sistema, pelos estudiosos da história, que é a nossa compreensão básica de Jesus Cristo, desenvolvida por Constantino, portanto, ele é bastante presente em nosso pensamento moderno sobre o cristianismo.
essa declaração feita por esse estudioso da história romana através desse documentário feito através da televisão que pertence ao sistema. Certamente é um dos mais importantes aqui neste momento. Ele está corretíssimo. O Salvador apresentado a nós pelo sistema exatamente não é de maneira nenhuma o filho do carpinteiro e da virgem, e não aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não é Yahoshua de maneira nenhuma, porque suas características são totalmente diferentes. Aquele que nós conhecemos como Salvador, que morreu na cruz, ele não tinha templo, não frequentava templo, não construiu templo, nunca nos convidou para ir ao templo. Ele não tinha religião, ele não pregava uma denominação, ele não pertencia a nenhuma delas. Ele mandou o inverso: ide por todo mundo e não vinde para o templo criado por Constantino. Então, amados, é esse que é o motivo, essa é a razão de todas as coisas. As coisas do Criador, né, quando ele diz que não criou instituição religiosa nenhuma. Então, nós temos que começar a pensar, começar a analisar, né, friamente, porque ele nunca fez parte de denominação nenhuma, nem catolicismo, nem protestantismo, nem evangélica, nem judaísmo, nada disso. Ele não participava desses grupos. Então, amados, espero que eu tenha colocado alguma coisa de útil, né, para que vocês possam refletir, e até o próximo vídeo.